Meu chapa, teremos derby na final do Paulistão 2025, hein? Quem é o favorito? Quem tem mais chance de levar o título? Será que o Palmeiras consegue o tetra? Será que o Corinthians frustra o tetra do Palmeiras, assim como o Verdão fez com o Coringão em 2020? Bola vai rolar para a final do Paulistão e a gente vai esmiuçar o Campeonato Paulista até aqui. Bora lá? Antes de começar o vídeo, já se inscreve aqui no canal, curte, compartilha, comenta aqui embaixo, manda para os seus amigos, manda para aquele grupo de resenha de futebol e bora lá bater um papo sobre o derby do Paulistão que vai definir o título. As duas melhores equipes do Campeonato Paulista chegaram na final. Merecido pelo que construíram até aqui. E independente do que aconteceu agora há pouco na semifinal entre Palmeiras e São Paulo, uma semifinal polêmica, com um pênalti, na minha opinião, mal marcado a favor do Palmeiras, mas mesmo assim, o Palmeiras foi a segunda melhor equipe, no geral, o Corinthians a primeira, e se a gente for pegar a construção do contexto do Campeonato Paulista como um todo, é merecida essa final, esse derby na grande decisão. O Palmeiras não fez um bom campeonato, vem crescendo nas últimas rodadas, nos últimos jogos, soube da importância do Campeonato Paulista, porque correu o risco de ficar fora até das quartas de finais, mas conseguiu se classificar, passou nas quartas e agora passando pela semi vai encarar um Corinthians que chega com uma desconfiança gigante. O Corinthians desde o ano passado é um time que consegue bons desempenhos e bons resultados contra times inferiores, contra times de pior desempenho do que o próprio do que o Corinthians. E esse ano a gente já viu isso acontecer, porque os jogos contra São Paulo e contra Palmeiras, equipes ali do mesmo nível, Palmeiras melhor do que o Corinthians, até o Corinthians sofreu muito. E sofreu muito contra times até de níveis menores, que foi o caso da Universidade Central da Venezuela, que classificou na Bacia das Almas, e contra o Barcelona de Guayaquil, que vai definir a vaga na fase de grupos, já saindo com 3-0 da partida de ida. Dito isso, para mim, o Palmeiras é favorito para esse título. E eu estou dizendo isso desde quando o Palmeiras estava para não classificar. Eu dizia para os meus amigos, para as pessoas mais próximas, deve ter um ou outro corte aqui, falando que o Palmeiras é favorito a esse título. É o time mais pronto, é o time mais acostumado à decisão. É a 14ª final do Palmeiras com o Abel Ferreira, a 15ª final desde 2020, isso no âmbito geral. Se for pegar só Paulistão, são 6 decisões. O Palmeiras dos últimos anos ganhou 20, perdeu 21, ganhou 22, 23 e 24. Então são 4 títulos nos últimos 5 campeonatos e vai para mais uma decisão agora, na minha opinião, repito, como favorito a esse título. Para mim, o Palmeiras é mais time que o Corinthians, é mais organizado, vem de um trabalho mais longo e é acostumado com esse tipo de jogo. Já o Corinthians vem, querendo ou não, com um desempenho muito bom no Paulistão de resultados, mas um desempenho em campo, jogando bola, menor do que foi no final do ano passado, do que é o esperado desse time, principalmente contra alguns adversários mais fáceis, e chega em um momento de turbilhão. A gente não sabe como vai ser esse primeiro jogo no Allianz Parque, se o Corinthians reverter, se conseguir essa remontada. E se não conseguisse tomar outra taca do Barcelona, vai ser um jogo complicadíssimo, de uma pressão gigante, até com uma possível saída do Ramon Dias entre a partida de quarta-feira e a final. Dizem que não, mas ele balança no cargo. Então a gente precisa esperar para ver como vai chegar o Corinthians pós quarta-feira para esse primeiro jogo da decisão. Primeiro jogo no Allianz Parque, segundo jogo na Arena Corinthians, e são dois jogos que o contexto e a atmosfera dos dois estádios deixa um pouco insana a partida. O tapetinho do Allianz Parque deixa a bola viva o tempo todo.
Chega a ser até desesperador em alguns momentos. Hoje no jogo do São Paulo deu para perceber isso. A necessidade de acelerar o tempo todo, porque o campo te acelera o tempo todo. O campo pede essa velocidade o tempo todo, a bola corre muito. E aí, às vezes, o São Paulo tinha a possibilidade de chegar no gol, mas de uma forma mais trabalhada, precisava acelerar, porque a bola estava viva o tempo todo. E o Palmeiras é acostumado a jogar nesse gramado, é acostumado a jogar nesse tipo de terreno. Já do outro lado, a Arena Corinthians tende a ferver, borbulhar, recorde de público e tudo mais, ainda mais com torcida única, que é um diferencial, né? Uma vantagem muito grande você definir com torcida única. E a atmosfera da Arena Corinthians também transforma o jogo em uma insanidade. A torcida praticamente dentro do campo, gritando, apoiando, e o Corinthians, quando entra ligado, jogando dentro de casa, retribui isso ao torcedor, né? Consegue ser insano junto com o torcedor. Até um motivo de crítica do Memphis em alguns jogos passados, de que muitas vezes entrava nessa pilha do torcedor para querer definir logo, para querer jogar. E aí abria mão de controlar a partida, de segurar em determinados momentos, de diminuir esse ritmo, esse ímpeto. Então, promessa de dois grandes jogos para Corinthians e Palmeiras, Palmeiras e Corinthians. O jogo de ida acontece já no final de semana, provavelmente no domingo. A gente não sabe ainda, a federação vai definir o horário, mas deve ser 18h30. E a volta acontece numa quinta-feira. É programado para uma quinta-feira. Porém, isso vai dar muito pano para manga. Por quê? Já foi falado em alguns veículos de comunicação, mas vou contar aqui para vocês. Na terça tem Brasil e Argentina em Buenos Aires. Mesmo que não tenha jogadores dos dois times, acho que talvez o Estevão, né, vai tá convocado. Eu acho que só do Palmeiras, mas tem rodada de eliminatória na terça-feira. E aí, quarta-feira, teoricamente, descansa para jogar quinta. Porém, a CBF marcou a abertura do Campeonato Brasileiro para um sábado, Palmeiras e Botafogo. E aí já não daria para ter a final na quinta-feira. Esse jogo teria que ser na quarta. A CBF vai abrir mão de jogar na quarta, de jogar no sábado para que a decisão no Paulista seja na quinta-feira. Eu acho que isso não vai acontecer, ainda mais nessa guerra de bastidores, guerra de calendário que está acontecendo nessas últimas semanas entre CBF e Federação Paulista. Ah, vai ter a rodada termina na terça, dá para jogar quarta. Acho que quem entrar em campo nessa rodada das eliminatórias sul-americanas não vai chegar com a mesma força, com o mesmo ímpeto para jogar no dia seguinte. É impossível isso. Então vai dar muita conversa, vai dar muito pano para manga. O calendário do futebol brasileiro esse ano já é ainda mais apertado do que normalmente é por causa do Super Mundial. Então a gente vai ter uma semana aí de data FIFA pós primeiro jogo. Vai ter um intervalo ali de praticamente 10 dias entre a partida de ida e de volta. Só que serão 10 dias de completo caos. E tem mais. Dia 17 tem o sorteio da Libertadores. E tem data programada para esses intervalos também. Então, até nisso, a CBF e a Federação Paulista têm que se preocupar com a questão de datas. E aí entra a hierarquia. A prioridade é a Comebol, depois a CBF, depois a Federação Paulista. Será que esses três gigantes vão entrar em um acordo? Acho bem provável e veremos muita conversa e muita disputa política para definir essas datas. E outra coisa que eu queria conversar com vocês. O Campeonato Paulista, ele sustenta praticamente todos os estaduais ainda no calendário. Por mais que seja demorado, você pega a envelopagem do Campeonato Paulista, é muito bem feita, é muito bonita. A equipe da Federação Paulista de Comunicação é muito boa, sabe vender o negócio. Tanto é que o Campeonato Paulista é o único campeonato rentável. Esse ano para os grandes foram 40 milhões de reais de direitos de transmissão. Se você for pegar no Rio de Janeiro, parece que só o Flamengo teve lucro com o Campeonato Carioca. Todos os outros pagaram para jogar.
e a premiação é praticamente nula. A transmissão, o direito de transmissão do Campeonato Carioca, acho que vai girar em torno de 10 a 15 milhões de reais. Não dá nem metade do que é o Paulistão. E essa força do Campeonato Paulista faz com que os estaduais ainda se sustentem, ainda sobrevivam. Porque sem o Campeonato Paulista eu acho que não teria mais estadual ou que seria reduzido no calendário do futebol brasileiro, porque hoje até as próprias federações, por mais que façam muita força para dizer que não, até elas já sabem que perderam espaço, perderam força, perderam competitividade. E o Paulistão é o único que sustenta por isso. E você vê transmissão em TV aberta, transmissão no YouTube, transmissão em canal fechado, transmissão em streaming, pay-per-view. É muito bem organizado, muito bem distribuído. E é um perfil que vai ser adotado no Campeonato Brasileiro também, após essa venda de direitos para as duas ligas, né, para a Libra e para a LFU. Se fala que pode ser que haja uma negociação em conjunto. Não acredito que para esse ano, talvez para negociar para o próximo triênio, ou então a partir do ano que vem unir os dois contratos de alguma forma. A Série B já vai ser negociada em conjunto. Os direitos internacionais dizem que também serão negociados em conjuntos, e o licenciamento da Liga, do Campeonato Brasileiro, para jogos de videogame, computador, enfim. Então, pode ser que haja ainda uma união entre Libra e LFU, o que seria para o futebol brasileiro muito interessante e para os estaduais também, porque chegaria num consenso de deixar os outros estaduais também interessantes, porque de fato o campeonato estadual só se salva pelo Paulistão. Fechou? Valeu, até a próxima. Obrigado.